Estamos começando a amostra grátis desta semana e no programa de hoje nós recebemos aqui no estúdio da Unicruz TV a professora Ana Paula Alfi, ela que esteve realizando a viagem precursora do projeto Rondon dentro da Operação Velho Monge. Tudo bom, professora? Tudo bom, Rubi, é um prazer estar aqui de novo contigo. Bom, novamente, seja bem-vinda. Então, professora, que cidade a senhora foi visitar? Bem, dentro da proposta da Operação Velho Monge, tinha-se 2 estados para ser visitado, ou o Maranhão ou o Piauí. A Unicruz, esse ano, ela foi, vamos dizer assim, agraciada com a cidade de Murici dos Portelas. É uma cidadezinha no interior do Piauí. Ela fica a 435 quilômetros da capital de Teresina. É uma cidadezinha realmente bem interior, uma cidadezinha nova, 16 anos recém que ela tem. E, ao mesmo tempo, eu brinco que é uma cidade que ela tem um estado do Piauí dentro dela. Tá? Porque uma parte dela, Rúbia, ela é banhada pelo rio Parnaíba. Então a gente vê o quê? Já vê aquela questão mais natural, a questão mais da riqueza, digamos assim. E existe outra parte que fica mais longe, que não é agraciada com a questão do rio Parnaíba, então é uma região um pouco mais seca. Bom, para explicar para o pessoal que está em casa, a professora Ana realizou essa viagem, chamada de viagem precursora, para conhecer essa cidade na qual a instituição vai desenvolver atividades lá no mês de janeiro. Exato. E para ver se as atividades que estão sendo propostas aqui na instituição são coerentes com a realidade que existe lá. Então, professora, o que foi possível perceber? Do que sobrevivem aqueles habitantes? Quais são as principais necessidades daquela comunidade? Rubi, assim, a principal sobrevivência deles hoje é a questão da farinha de mandioca, ou seja, a plantação da mandioca, que vale ressaltar que é uma qualidade de mandioca diferente da nossa aqui. Ela é uma mandioca mais branca e mais fina. Tá? E geralmente ela dá durante o período agora que eles estão lá, de setembro até final de outubro. Daí depois tem um período de plantio até ela nascer. Outro meio de sobrevivência deles é a castanha do caju. Tá? E vale dizer assim que até eu levei um susto, né, Rúbia? A gente que está acostumado a comprar castanha, claro, eles vendem a castanha verde, mas eles vendem a R$1 o quilo da castanha verde. Né? É um valor baixíssimo se nós formos ver. E a questão da farinha de mandioca, a tonelada que eles vendem a R$300. Que também, para se chegar a uma quantidade de uma tonelada de farinha de mandioca, é muita farinha de mandioca. E também, uma das fontes de renda deles é a questão de apoios governamentais, tipo Bolsa Família, entre outros. Em termos de animais, o que a gente observou lá? A presença da cabra, só que também, volto a dizer, não é igual à nossa cabra, é uma cabra menor. A quantidade de leite dela também é pouquíssima, tá? Não tem-se como se extrair leite dessa cabra. O que eles aproveitam é a carne. E também existe o quê? O porco mestiço com o javali, que até, eu digo assim, até foi um choque cultural, uma coisa que me chamou a atenção. A gente está muito acostumado a ver cachorros na rua. Né? A cidade de Murici do Portelas, a gente conseguiu identificar um cachorro na rua. Em contrapartida, existia vários porcos mestiços com javali na rua, sabe? Que é uma questão cultural deles, os animais são criados soltos, juntamente com as cabras. Vaca, a questão no rebanho em menor número, e principalmente da questão dos zebus. Tá? Plantação. Uma pequena parcela, tem uma pequena plantação de arroz, tá? Na ribeirinha do rio Parnaíba. Irrigado. Exato. Então. Ou se não, o que se tem? Castanha em grande quantidade, a questão do caju. Existem as 3 qualidades do caju, ou seja, o amarelo maior, o amarelinho menor, que tem uma concentração, segundo eles, da castanha, o óleo desse caju menorzinho é melhor. Também tem do vermelhinho grande. Manga, muito pé de manga. Mamão. Assim, a vontade de você estar passando uma calçada, você poder erguer a mão e pegar um caju, pegar o que você quiser. E o coco, grande quantidade de coco. Rúbia, e outro detalhe assim, que chamou bastante atenção nossa lá, foi com relação à população. A cidade hoje consta com 8.942 moradores. Só que na cidade moram 1.600. O restante estão divididos em 22 comunidades rurais. Interior bastante grande, então. Muito grande, muito grande. O solo, o que a gente percebeu também? Muito arenoso, muito areia, e também a grande concentração de minério de ferro. Muita concentração mesmo. E outro dado bem interessante que chamou a atenção nossa, que dessas 8.942 pessoas, 2.204 são crianças que estão na fase de colégio. Fora isso, também existe uma grande parcela de crianças que ainda não estão, ou seja, uma população muito jovem, certo?
muito nova também. Ana, professora, então, como é que está organizada a questão da saúde e do acesso à educação? Você falou que grande parte, né, é um município pequeno, que há uma grande parcela de crianças, né? Sim. Mas como é que está o acesso à educação e à saúde dessas pessoas? A saúde, eu te digo assim, ó, é um problema lá ainda. É um município que contém apenas um médico, tá? O médico também é o prefeito. Isso é um dado interessante que tu me colocavas antes da gravação. Exato. O médico, ele é prefeito e ele também é responsável pela Secretaria de Saúde. Tá? Hoje, eles possuem uma boa estrutura de saúde e um bom, não digo hospital, na verdade é o consultório do próprio médico, que ele transformou meio que em público, em função até mesmo acho que do cargo que ele está exercendo no momento. Tá? Então, assim, hoje lá ele tem um aparelho de ultrassom, um raio-x, só que ele está preparado o quê? Tipo, chegou uma mulher gestante, o máximo que ele consegue fazer é um parto normal. Ele não consegue fazer outro procedimento, é só o básico. Precisou de uma internação, teve uma fratura ou algo mais grave, tem que ser encaminhado para a cidade mais próxima, que é São João do Arraial, que fica a 200 quilômetros. Tá? Onde há recursos mais melhores. Expressivos. Exato. Assim, o que a gente observou bastante, em termos de doenças, assim, infelizmente, né, Rubia, o HIV já chegou, tá? Existe bastante crianças com problemas pulmonares, tá? E a questão mais relacionada à dengue, teve bastante caso, mas ainda é precário, tá? Porque o dia que o médico não está ali, que ele está viajando a serviço da prefeitura, que é o cargo dele, não tem assistência médica, tá? Então, que isso fica bem claro que isso acaba sendo algo temerário, sim. A educação, eu te digo assim, ó, que as professoras, com o pouco que tem, fazem muito. Sabe? A gente nota a grande preocupação delas, o empenho, elas assinaram o Pacto Nacional da Educação, então elas estão bem empenhadas. Só o que acontece, Rubio, o que eu notei lá? As crianças, às vezes, principalmente as que vêm das zonas urbanas, das zonas rurais para estudar, já chegam cansadas, calor, não conseguem acompanhar. Ainda as mais carentes têm a questão da alimentação, que elas não conseguem, elas estão ali loucas para o horário da merenda, sabe? Então, assim, ó, é complicado ainda. A questão da informática. Eles não têm acesso ainda, eles ganharam um telecentro na gestão anterior e o pessoal colocou esses computadores, 14 doados pela Caixa, numa sala sem ventilação, acabou queimando 11 dos computadores, sabe? Então, assim, ó, é limitado, mas dentro da realidade deles, eles conseguem fazer bastante. Eu notei que há bastante interatividade, tem professores que tentam muito a questão de fazer teatro com algumas disciplinas, músicas. Me chamou a atenção numa visita que eu estava numa aula de química e o professor estava ajudando os alunos a fazer uma paródia com o conteúdo para ver se os alunos conseguiriam aprender melhor. Então, eles estão buscando formas alternativas para transmitir o conhecimento. Ensino superior distante da cidade? Bem distante, só em Teresina. Teresina. E poucas pessoas, então, da cidade têm acesso? Poucas pessoas têm. Ana, e professora, como é que fica a questão da cultura daquela cidade? Com o que as pessoas se divertem? O que eles se encontram nos finais de semana? Como é que funciona isso lá? Assim, ó, uma coisa, eu vou te contar um lado bom e o lado ruim, né, Rubem, infelizmente. O lado bom, o que nós temos? Temos a festa do bode, que daí já incentiva o próprio consumo da carne, e é um momento, assim, de descontração, que ela ocorre de 6 em 6 meses na localidade. Aspecto cultural, né? Cultural. Eles são, a gente vê bem forte, junto com a cultura, a questão religiosa. Tá? Tanto a católica quanto a evangélica, eles têm grupos de dança, eles têm a questão de coral, então a gente nota isso bem forte e acaba sendo um entretenimento. E tem um lado ruim, né, Rúbia? Que é o que eles chamaram lá do pancadão do Raimundo Nonato, tá? Que é um baile que ocorre segunda, quarta e sexta, com música, o funknejo, o eletronejo, que acaba também divertindo, mas facilita o acesso dos adolescentes à questão das drogas, que a gente observou também a questão da maconha e do crack, e a questão da bebida para menores. E sexualidade, sem dúvida. Prostituição, tá? Prostituição também. Então, acaba trazendo diversão, mas também tem um lado ruim. E é uma coisa que está preocupando muito, porque como eu te falei que tem segunda e quarta, essas crianças que frequentam lá, que também é outro problema, no dia seguinte tem aula. Daí, às vezes, elas saem do pancadão e vão para a aula. Como é que uma criança que foi numa festa, porque são crianças de 12 a 15 anos que frequentam, não tem sem controle nenhum, e depois saem dali e vão para a aula. Bom, baseado nisso, professora, qual a senhora acha que vai ser o principal desafio da equipe da universidade que vai partir daqui no dia 15 ou 16 de janeiro? 18. Isso? Dia 18 de janeiro. O principal desafio vai ser uma questão ainda que eu até nem te toquei ainda, a questão da reciclagem. Tem uns problemas com lixo lá? Muito.
a cidade inteira não possui uma lata de lixo. Tá? Então, assim, ó, vai ser o grande desafio, vai ser esse, a questão de formar ou incentivar uma associação para a reciclagem. E também o quê? Aproveitar melhor esses recursos naturais. Né? Eu até brinquei uma hora falando com o pessoal de lá que eles são ricos e não sabem. Porque nós aqui no sul, se nós vamos plantar soja e trigo, não nasce nada. Certo? E eles lá, eles têm todos os recursos à mão e não estão tirando o máximo que eles podem. Porque a gente pode, como tem caju à vontade, uma ideia seria o quê? Incentivar a associação para formar uma base para fazer a cajuína, que é o suco do caju, ou para fazer doces. Uma geleia. Uma geleia. Isso não tem. Então, acho que o nosso grande desafio vai ser implantar a semente e criar uma associação, tanto dos recursos naturais ou da questão da reciclagem. Agroindústria. Agroindústria. E eles têm, porque outra coisa, Rubia, que eu não te falei, no fim acaba fugindo uns dados. Essa parte que é banhada pelo rio Parnaíba, ela é rica em camarão de água doce, que ele só extrai para o consumo próprio, que pode ser uma forma de geração de renda, e o peixe bodó, que eu fui conhecer lá, que também é um peixe considerado da culinária mais requintada, que ele tem funções afrodisíacas, que também pode ser uma fonte deles estar extraindo e estar gerando renda para eles. Professora, como é que foi a sua recepção lá na cidade? A prefeitura, a administração municipal lhe recebeu bem? Muito bem, Rubi. Até te digo assim, ó, a gente diz que o povo gaúcho tem fama de ser acolhedor, mas o piauense também, muito boa acolhida, com festejos nas escolas. No primeiro momento as crianças estranharam um pouco o sotaque, que para nós é normal, mas para eles acharam estranho. Mas assim, ó, alegria, sabe? E a expectativa que eles estão. É isso que eu ia perguntar. Muita expectativa. Porque o que aconteceu? Até mesmo como a cidade só possui uma rádio privada, a qual não nos deu muita abertura em funções políticas locais, o que eu fiz? Eu peguei o Facebook, né, as mídias sociais, de bastante meninos do pessoal do colégio, professores e pessoal da comunidade. E adicionei no Face. Todo o dia tem alguém me perguntando como é que eu tô, como é que estão as oficinas, que estão nas expectativas da nossa chegada lá. Então, assim, ó, criou-se uma boa, sabe, um bom elo entre nós e só estão pela nossa chegada em janeiro. Bom, professora, esses dados já foram repassados para a nossa equipe? Vai haver uma socialização? Quais são os próximos passos até o mês de janeiro? Hoje à tarde, no final da tarde, no interturno, que a gente está sempre nos reunindo, né? Às quartas da tarde vai ser repassado para a equipe. Eles vão ter essas informações e a gente vai ter que fazer algumas adequações, certo? Até mesmo que até o município nos pediu uma oficina que não estava incluída, que é a oficina de horta e também de hidroponia. Como eles têm muito pet lá, seria uma forma também de reaproveitar. Então vai ser feito pequenas adequações, mas a equipe está todo vapor também, louca para ir para o município e colocar em prática essa parte teórica. Bom, professora, viaja a senhora, mais um outro professor, quem Professor Malco, da veterinária. Malcolm, da veterinária. Isso. Daí os alunos, vai o Gert, o Gaspar e o Jean, da agronomia, Giliardi, da veterinária, a Mariela, da arquitetura, o Davi, da comunicação social, o Maurício, da ciência da computação e o Cleiton, do direito. Ok, então essa é a equipe. São Essa é a equipe. 8 acadêmicos e mais 2 professores. Exato. Tá certo, professora. Quero agradecer a sua participação. Nós vamos acompanhar ainda a preparação desse grupo, que deve seguir aí no trabalho até o mês de janeiro. Exato. E estamos à disposição para trazer mais informações. Eu que agradeço a participação aqui. É sempre bom estar contigo, né, Rubia? Tá certo. Muito obrigada, professora. O Amostra Grátis de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau.